Bom dia, Brasil! Que bom chegar até você no ar, sorrindo pra vida nesta segunda-feira, 6 de julho de 2026. Que a alegria do Senhor seja a nossa força nesta manhã. Nada de tristeza, hein? Nada de desânimo. Segunda-feira é dia de esperança, é dia de colocar os olhos no Senhor e seguir em frente, porque Ele tem graças especiais reservadas para nós. Bom dia para você que nos acompanha agora pelo CN Plus. Bom dia para você também, todo o Brasil que nos acompanha pela rede Canção Nova de Rádio. Louvado seja Deus por sua vida. Você que está agora pelo YouTube também. Lembrando que o canal oficial é TV Canção Nova, tá bom? Divulga para todo mundo aí poder acompanhar a Canção Nova nesta manhã. Bom dia para toda a equipe aqui por trás das câmeras, nossos queridos cinegrafistas, nossas produtoras e também o pessoal do Twitter. Hoje é Cid Natalina na direção, um beijo para ela voltando das férias, né? E bom dia para todos os nossos operadores de rádio também. Cachoeira Paulista, um friozinho gostoso, promete sair um sol. Hoje a gente está aguardando esse sol que está por entre as nuvens, mas ele está lá. E em algum momento ele vai brilhar sobre a nossa vida também. É muito bom chegar até você, chegar aí à sua casa e ter essa certeza que Deus cuida de nós, Deus nos ampara. E eu até quero trazer para você esse trecho do Diário de Santa Faustina. Quem confia na minha misericórdia não perecerá, porque todas as suas causas são minhas. É isso mesmo, que todos nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor, porque as nossas causas já estão nas mãos de Deus. Vamos confiar nele hoje, fazer essa experiência de caminhar pela fé, de viver da fé, entregar tudo nas mãos do Senhor. É Ele que está prometendo para nós hoje, não é? Quem confia em mim não precisa se desesperar, porque as suas causas são minhas. E quando Deus cuida das nossas causas, nós já somos mais que vitoriosos. Nós sabemos aí que podemos nos decepcionar com as pessoas, com situações, com times de futebol, mas Deus não decepciona. Deus jamais decepciona o nosso coração. Por isso eu acolho você mesmo de todo o Brasil agora que está conosco, nos acompanhando. Você também já pode enviar suas intenções de oração aí pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, tá bom? @sorrindopravida_cn. Queremos nos unir a você, queremos nos unir a cada intenção que você traz no seu coração já no início desta semana, tá bom? E lembrando, é você que permite que a Canção Nova esteja no ar 24 horas por dia, evangelizando. Que bom contar com você, família Canção Nova. Como é bom saber que a Canção Nova vive da providência e é você que permite que essa providência também chegue até nós através da sua contribuição. Porque quem é tocado por essa evangelização quer de alguma forma retribuir, não é verdade? Aquilo que recebe de graças, a palavra de Deus aí na sua casa, seja pela rádio, pela TV, pela internet. Tudo isso só é possível graças aos sócios evangelizadores da Canção Nova. Ele está chegando por aqui também, quero acolher com muito carinho, Padre Adriano Zandoná. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe, querida. Bem? Bom vê-la, graças a Deus. Boa semana para nós, Sapo, Paldênia, semana do PHN. A gente está muito feliz, muito animado para acolher esse mar de jovens que vão chegar aqui na Canção Nova. Já estão chegando, né? Já estão. Desde quinta, sexta, eu estava no confessionário esse final de semana e já vi alguns chegando. Quinta, sexta-feira já tinha alguns jovens chegando. É de férias, né? E férias é aqui na Canção Nova, né, Patrícia? Férias é na Canção Nova, gente. Então, todos estão convidados a virem também no PHN, né? Passarem por aqui essa semana. Talvez você não saiba o que fazer com esses adolescentes aí em casa. Fica a dica, né? Vem para cá, que nós vamos ter muitas atividades, shows, né? A gente foi aprendendo com a história, né? O Padre Jonas, os que nos precederam, que num acampamento para jovens, ou nós arranjamos atividades direto, ou eles vão arranjar, né? Por eles mesmos. Então, nós temos shows, temos o Luau no sábado, né? Muita coisa boa. É, de fato, um milagre, né? Ver num mundo como hoje, com tantas facilidades para o prazer, acesso ao que não presta, um mar de jovens aqui rezando, buscando a Deus, buscando a santidade. Então, é maravilhoso, a gente está muito animado com esse PHN. Peço
você aí que é vovô, que é vovó, e você que é pai, mãe, também a sua oração, né, para que esses jovens tenham aqui um encontro pessoal com Jesus. É isso que o Padre Jonas nos ensinava, que é, quem vem à Canção Nova, sobretudo esses jovens, precisa experimentar, né, o batismo no Espírito Santo, o encontro pessoal com Jesus. A gente trabalha aqui para isso, mas a gente conta também com a sua oração, para que, de fato, essa graça sobrenatural aconteça. E, Patrícia, sendo movido por essa dinâmica da santidade, do não ao pecado, nessa semana eu já quero partilhar a passagem de hoje, que vai falar um pouquinho sobre isso, Mateus, capítulo 7, versículo do 13 ao 14. E hoje é Mateus mesmo, semana passada era Marcos, eu falei Mateus, né? Mateus é um evangelho grande, a gente acaba usando mais, né? Mas Mateus, capítulo 7, do 13 ao 14, dentro do discurso do Sermão da Montanha, que é o discurso mais importante de Jesus, está esse versículo de hoje. Eu tenho certeza que vai ser direção para a sua vida, para o seu coração. Verdade. E olha, o padre fez o convite para o PHN, né? Talvez você pense, mas não tem mais pousada. Realmente as pousadas estão lotadas. Mas aqui é lugar de acampar, gente. Pode vir para acampar na Canção Nova. Tem muito espaço aqui. Traga aí a sua família. Tem um acampamento masculino, tem o feminino, tem um acampamento que é só para família, com banheiro pertinho, com um chuveiro quentinho. Você paga uma taxa simbólica, né, da pulseira para dizer que você está ali, né, acampando aqui dentro da Canção Nova, mas vem para cá, arruma aí uma barraca, Deus vai providenciar e vem viver o PHN aqui na Canção Nova com a gente. E filha, e caso também no camping, padre, eu não gosto de camping e tal, tem também as cidades vizinhas que tem pousadas. Olha, não tem desculpa, né, para não vir Isso. participar aqui na Canção Nova. Não tem desculpa. Aparecida, tem Lorena, tem Vale toda a do região, Paraíba, né, Vale do aqui. Paraíba, que pode acolher você também. Claro, a gente gosta que quem vem fica aqui pertinho da gente, né, no aconchego aqui de Cachoeira Paulista. Mas se não der, isso não é uma desculpa também para você não vir participar. Verdade. Valdênia também está aqui, querida, bom dia. Olha, ela já está ali olhando. Isso é doce ou é generoso? É de comer? Se for de comer, já passa a minha parte. Se comer, não vou dar não, tá? Que isso? Bom dia, minha gente! Que bom estarmos juntos nesta semana. Eu fico imaginando a festa no céu. E se nós aqui estamos nos preparando, estamos cheios de expectativa, gente, vocês já pararam para pensar a expectativa de nosso Senhor Jesus Cristo? E toda a preparação que o próprio céu, porque o céu se move em nossa direção. E poderia, inclusive, dizer, Deus conspira a nosso favor, né? O cafezinho, já vi daqui. Claro, que prazer, Val. Nosso prazer é te servir. Eu sei Café. disso, por isso que eu deixo. Mas como eu dizia, gente, nosso Senhor está preparando coisas excepcionais para nós nesses dias de PHN. Grandes obras, grandes curas, grandes libertações pelo espaço, pela grandeza que é o Carisma Canção Nova, não por nós. Obrigada, padre. Para aparecer a cruz de São Bento, depois a gente vira aí. E aí, eu queria dizer isso. Tenha esta certeza. Este acampamento PHN, como todos os eventos da Canção Nova, quem tocar nesse solo sagrado, gente, já fará uma grandiosa experiência de Deus. Então, se você pode, venha, nem que seja para fazer bate e volta. Eu comentei com a Patrícia, não sei se eu comentei no ar, mas eu me encantei com umas senhoras. Se eu fosse vocês, cuidava disso aí, tirava os negócios, vocês vão quebrar aqui o cenário, mas tá bom. Foi no copo. Você falou bate-volta, a gente quis fazer um efeito especial. O efeito sonoro, tá certo. Ai, Patrícia da rádio, sonoplastia na veia. Isso. Mas tem pessoas que têm condições de fazer o bate-volta. Tem pessoas que a distância permite você vir cedinho, participar ao longo do dia, nem que seja um dia. Faça a experiência. Agora, sinceramente, você fez as contas, não tem possibilidades de vir, fique com o sistema Canção Nova de comunicação ligado. Permita que toda a preparação que o próprio Deus fez aconteça também na sua casa,
na sua vida, no seu trabalho. Essa semana é a semana das televisões, 24 horas ligadas na Canção Nova. Esta semana é da Rede Canção Nova de rádio o tempo todo. Você na internet, você vai para academia, meu filho, você põe lá. Eu vi que tem uns aparelhos, tem uma amiga minha, um beijo para a Cláudia, lá em São Carlos. Ela falou, Val, tô na academia, que agora tem uma tela desse tamanho no aparelho dela de fazer esteira. E ali ela consegue, pelo Bluetooth, sintonizar a Canção Nova. Tem várias formas, mas não se desligue do sistema Canção Nova de comunicação, quem não pode estar aqui presencialmente, porque nosso Senhor segue agindo em nosso meio. É poder de Deus, não é por nós, meus irmãos. Nós somos realmente instrumentos insuficientes, com as lutas, com a decisão de fidelidade, com a busca de santidade, mas insuficiente. Mas nosso Senhor não. Nosso Senhor está aqui. Então é nessa expectativa que a gente aguarda você, tá bom? Você já pode ir participando conosco. Você é meu convidado especial hoje, hein? O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso e-mail. E no Instagram daqui a pouquinho já vai ter fotinho. A bancada agora está completa, então você já pode participar daqui a pouquinho ali, @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn. Qual a sua experiência com o PHN? Qual a sua experiência com a graça de Deus? Com o sistema Canção Nova de comunicação? Tem tantos testemunhos. Tem gente que conheceu o marido aqui. Verdade. Tem um casal que E eu achei lindo, já contei esse testemunho, se eu não me engano é a Juliana e o Luiz, não vou arriscar, mas depois eu confiro aqui. Um casal que eles ficaram acompanhando pela TV, porque a filha veio e eles queriam entender e começaram a pesquisar, Padre Adriano, na internet o que era Canção Nova, o que era PHN, eles não sabiam o que era PHN. E, de repente, se depararam com a Canção Nova. Quando eu os conheci no mês de maio, eles vieram a primeira vez em setembro, em maio já era a 10ª vez. E eles, padre, para não passar aperto de não ter pousada, em maio eles já tinham deixado 4 acampamentos reservados, porque as pessoas fazem isso, né? Já deixam as reservas aí nas pousadas, enfim. Nosso Senhor vai te dar uma inspiração no meio de você vir estar conosco. Bem-vindo desde já. Eu vou tomando meu café, depois eu quero apresentar as coisas que estão na bancada, quero falar mais um pouquinho contigo, porque este mês é o mês do 100%, a gente conta com a tua ajuda, beleza? Então já vai me dizendo das suas iniciativas, eu tenho várias aqui, mas quero saber a sua iniciativa também. E a Patrícia vai apresentando a bancada. Isso mesmo, eu quero acolher nossa irmã querida aqui, a Vitória Régia. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Paty. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha no Sorrindo para a Vida, os meus irmãos de bancada. É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Viu? Sapo, bom dia. Maravilha, maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Semana do PHN, como o padre diz aí. Venha para cá, está esperando a Canção Nova. Espera, a vida continua, a vida não parou. Hein? Isso mesmo, a vida continua, Sapo. E o PHN é um show de evangelização. Aliás, é um belo motivo para você ajudar a Canção Nova. Os jovens que serão resgatados por Deus aqui na Canção Nova nestes dias. Gente, a partir de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você imagina quantas pessoas serão alcançadas aqui, neste território eucarístico, e pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV e internet, nós não podemos calcular, mas Deus irá alcançar, irá tocar profundamente, resgatar muitos jovens, muitas almas para Ele. E esse já é um grande motivo para nós ajudarmos o projeto Dai-me Almas. Então, nós contamos com você também. E quero te dar um recado importante. Nós estamos vivendo também a campanha A Minha Família Permanece Unida à Sagrada Família, que é esse quadrinho aqui que tem feito sucesso aqui na Canção Nova, que hoje está com a foto dos nossos fundadores. E para você ganhar um presente como esse aí na sua casa, é só você se tornar um sócio evangelizador por uma dessas 3 formas: ou débito automático, ou cartão de crédito, ou Pix automático. É isso mesmo. Você se associando, você vai receber um porta-retrato igual a este com a Sagrada Família, gente, que é lindo aqui, né? A foto da sua família do ladinho aí da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José, tá bom? Então, para você receber um presente como esse, um porta-retrato como esse, é só você se associar
escolher uma dessas 3 formas: débito automático, cartão de crédito ou Pix automático. Se você já é sócio e, por exemplo, pelo boleto, pelo carnê, e migrar para uma dessas 3 formas, você vai receber também aí o porta-retrato na sua casa, tá bom? Então, seja um sócio evangelizador. E você que já é sócio? Patrícia, mas eu já sou sócio pelo débito automático, eu sou sócio pelo cartão de crédito, pelo Pix automático. Você aumentando em 5%, em R$5, aliás, a sua contribuição, você também vai receber na sua casa esse presente maravilhoso, tá bom? Esse porta-retrato que todos os dias você tem contemplado aqui também na nossa bancada aqui do Sorrindo para a Vida, tá? Então, para mais informações, clube.cançãonova.com, acesse lá o site clube.cançãonova.com, ou você pode ligar ou mandar mensagem, porque esse número também é o WhatsApp, tá bom? 12 31 86 2600. Tá? 12 31 86 2600 está aí na sua tela. Seja um sócio evangelizador da Canção Nova, e essa missão da Canção Nova é nobre demais, não é? Salvar almas para Deus. É por isso que existe o sistema Canção Nova de Comunicação. É por isso que nós estamos aqui todas as manhãs, para evangelizar e salvar almas para o Senhor, não é, Valdene? Exatamente, Patrícia Mendes. Eu estava olhando aqui os testemunhos, olhando a participação do povo. É tão bom a gente ser família com vocês. Muitíssimo obrigada por você também se sentir família. A gente se encontra com vocês aqui na chácara, na rua, nos locais. Esses dias eu até falei para o Sapo, que teve um moço, eu encontrei com ele, ele falou assim: Valdene, eu sou motoboy, estava lá em Lorena. Ele falou assim: encontrei com um sapo no supermercado, vi que ele estava olhando o pó de café, perguntei se era para você. Eu falei: não era não, que até hoje ele não trouxe pó de café. Que isso, Sapo? Brincadeiras à parte. Era para Silvana, né? O preço que tá. Brincadeira, gente, mas para dizer que nós somos muito família, né? A gente se encontra, a gente conversa, a gente toma café juntos toda manhã. Então, muitíssimo obrigada por esse companheirismo, por você se sentir parte dessa família de Deus que é a Canção Nova, essa porção do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu já vou agradecendo as pessoas que entenderam a importância da sua participação, também ajudando o projeto da M Almas. Então, tantos irmãos em Cristo que foram deixando já a doação, por exemplo, a Daniele. Daniele disse assim: olha, no dia 13 de julho, eu alcancei uma graça. Então, eu vou ler o testemunho dela. Olá, Valdênia e bancada do Sorrindo para a Vida. Minha avó, Maria da Conceição de Oliveira, ela inclusive deixou o número de Pix da avó dela. A avó dela, gente, nasceu... Ô, padre, vou deixar o senhor fazer a conta. Toda hora eu chamo o padre. Opa. Desculpa aí, padre. Ela nasceu Deixa eu em abrir a calculadora. Vai. 33 é a data de nascimento da avó dela. 13 de julho de 33. Ela disse assim, e aí a minha avó pediu para enviar o Pix idade dela, o Pix aniversário, porque ela já recebeu muitas graças através da programação da Canção Nova. Hoje vamos compartilhar a graça através de uma fala do padre Edmilson, que ele profetizou a cura de 3 nódulos dela. Ela estava com 3 nódulos no corpo, no organismo, e o padre Edmilson, numa das santas missas, disse que ela estava sendo curada, e de fato aconteceu. E aí, é claro, né, a Daniele, que é a neta, disse o quê, gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. 89 anos. Deixa eu ver, porque agora eu vou abrir o comprovante do Pix para saber. É nada, padre. Ela botou aqui 93. Então eu fiz a conta errada. Não, eu não usei a calculadora, porque ela disse devia ter usado. Pix nível vozinha. 93. Ela nasceu em 33. Eu não vou fazer as contas essa hora da manhã, nem tomei café suficiente. Mas é pegadinha, padre, eu também não sei. Ah, é verdade, é 93. É 93? Pronto, Fiz os uma matemáticos e o padre fez aqui também. Mas, ô Daniele, muitíssimo obrigada. Está concentrado na pregação, sabe? A dona Maria Conceição, muitíssimo obrigada também por nos ajudar nessa missão de evangelizar. Deus lhe pague. E a concentração do padre, ela é percebida, viu, padre? Porque deixa eu pegar aqui, a Sônia, ela disse assim, Val, quero fazer elogios.
Vocês são uma bênção de Deus. E aqui eu quero dizer de forma especial, o Padre Adriano ilumina a nossa alma com essas pregações. Então, louvado seja Deus. Por isso Amém. que ele está concentrado. Então, vocês dão um desconto aqui na matemática. A Vera Lúcia, ela é de Barra Mansa. Ela deixou este generoso aqui, pediu para me entregarem ontem lá no santuário, né, Vera? Muitíssimo obrigada. Deus lhe pague. Um abraço a todos de Barra Mansa. E tem aqui, ó, muita generosidade, moedas, cédulas, tudo para o projeto Dai-me Almas. A Alice Ferreira também esteve aqui. Esse potinho da Alice ficou muito peculiar. Está aqui para ajudar o projeto Dai-me Almas. A Benedita de São José dos Campos, acho que é isso mesmo. Benedita deixou uma cédula no valor de R$50 para ajudar o projeto Dai-me Almas. Tudo lá no santuário, né, Benedita? Ontem. Muitíssimo obrigada. E aqui eu vou pedir a gentileza, quem está nessa? É o Celso Laurindo, meu amigo. Ela pediu para não ser identificada. E esses dias eu estava pensando assim, nossa, houve épocas em que a gente recebia muitos, na semana, assim, várias e várias doações em ouro. Queria retomar isso com você. O santuário segue com algumas e várias necessidades. Se você puder nos ajudar também dessa forma, a gente segue precisando da sua ajuda. Essa veio de Fortaleza, mas a nossa irmã pediu para não identificá-la, tá bom? Ela disse, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Peço que não me identifique. Estou enviando para vocês um par de alianças que foi do meu casamento. As lágrimas caem enquanto estou entregando essas alianças, mas como forma de agradecimento por ter tido um esposo maravilhoso, um grande presente de Deus. Eu o perdi para o câncer em 2022, mas sei que o Senhor o ganhou para a glória. Havia pedido ao seu pai também, aliás, vou ler melhor, ele havia perdido o pai por uma situação de saúde. E depois quem trouxe para nós esse conforto foi Deus. Deus através da Canção Nova. Não sou sócia ainda, mas meu esposo era. Então eu continuo ajudando a Canção Nova. Então quero agradecer essa nossa irmã em Cristo. Muitíssimo obrigada. Que bom que a Canção Nova tem sido consolo, a presença de Deus para você também nessa situação. E por isso essa obra não pode parar. Porque como nossa irmã, muitas pessoas dão esse testemunho da Canção Nova ser essa companhia. E aí aqui eu quero também trazer o testemunho e a participação. Esse aqui, gente, ontem inclusive lá em casa, ontem não, no sábado, eu usei um semelhante a esse, mas para cobrir toda a comida. Lindo, lindo. Esse aqui é de jarra e Uau. é ótimo, porque quando a gente Ótimo. vai cozinhando, a gente põe a mesa e principalmente no verão, esse aqui é legal porque ele tem até um negocinho para a gente puxar, eu Patrícia. quero um desses. Aí a gente põe assim, ó, e já puxa. Aquelas jarras que não tem tampa, né? Exatamente, fica excelente. E essa nossa irmã em Cristo, ela disse que posso inclusive mostrar a família, achei o máximo, que ela me mandou a fotinho, já plastificada, para não correr risco de deteriorar, gente. Muitíssimo obrigada, viu, minha querida? Tá a família dela, as duas filhas, aqui foi do aniversário de 15 anos da mais velha. Linda, linda. Linda, linda a família. E belíssimo é o testemunho que ela nos conta, que eu quero trazer também de forma resumida. Ela foi super criativa, aqui a cartinha colorida, várias cores, rosa, verde, azul, azul royal aqui inclusive. Ela diz, oi Val e toda a bancada do Sorrindo para a Vida. Eu me chamo Andressa e eu sou de Vila Valério, no Espírito Santo. Sou mãe de duas princesas lindas, a Lívia, de 15 anos, mas que já vai fazer 16 nesse mês de julho. E a Alana, de 5 anos, que completa 6 em agosto. Sou casada há 19 anos. Conheci a Canção Nova enquanto eu estava de resguardo da Lívia. Um tempo de muitas dúvidas, tristezas e solidão. Pois a maternidade mexeu muito comigo, trazendo uma pequena depressão. A partir do dia que eu encontrei a Canção Nova, pulando os canais da TV, eu fui tocada profundamente e fui sendo transformada pela evangelização. E aos poucos fui me tornando serva no grupo de oração da minha cidade. Mas com o passar do tempo, eu fui deixando de vigiar e acabei me afastando do servir.
Foi então que engravidei novamente e veio a pandemia, o desespero real de todas aquelas situações e de estar com uma gravidez e também com depressão, devido ao isolamento social. Nosso grupo de oração parou de se reunir presencialmente. Foi aí que eu esfriei mesmo. Após 5 anos afastada do grupo de oração, das missas, no mês de fevereiro eu fui alcançada através da Canção Nova numa das pregações no retiro de carnaval. E foi aí que nosso Senhor começou uma nova história na minha vida. Um tempo de muita dor, mas também de muita bênção e de muitos milagres e libertações. Um amor incondicional por mim, um agir inexplicável. E aí ela foi dizendo de toda a graça que ela experimentou. E ela diz, é claro, a Canção Nova foi sustento e sempre será meu sustento diário. A programação me ajuda demais a estar mais próxima de Jesus. Mas o Sorrindo para a Vida tem sido e tem tido um lugar especial. Padre Adriano, Padre Sidney são muito ungidos por Deus. Jesus, quanta humildade, dá para sentir a unção deles. E aí ela segue dizendo, sou apaixonada por artesanato, ela é manicure, e ela falou, então eu resolvi doar para o projeto Dai-me Almas, em agradecimento a todas as graças que eu recebi. Ela pede oração pelas filhas, por toda a realidade, o esposo dela se chama William, e no final, aí ela colocou em laranja, bem grandão. Ela disse o quê, gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Da partilha, transformação de vida concreta, né? E sabe o que eu acho bonito? Que são várias realidades. O caso dela, ela teve depressão com a primeira filha, então a menina já vai fazer 16. Desde então, a Canção Nova tem acompanhado na rotina da vida, porque a nossa vida é assim, altos e baixos, né? Dias bons, dias de luta e depois dias melhores, dias de glória. Mas a nossa vida é sempre assim. Então, tanto a nossa irmã de Fortaleza, numa situação de luto, mas que é sustentada pela Canção Nova, e ela disse assim que entregou em lágrimas, mas muito feliz, porque teve um esposo maravilhoso, experimentou a graça de Deus, e essa nossa irmã que venceu a depressão, graças à Canção Nova, encontrou sentido para a vida. Essa obra não pode parar, porque a gente não está falando de tratamento simplesmente psicológico, psiquiátrico, autoajuda. Nós estamos falando de um poder de Deus que muda o rumo da história e que nos faz encontrar sentido onde não tem. Porque existem realidades que são absurdamente sem sentido algum. Mas ali nós encontramos Deus e Ele nos sustenta. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E nós louvamos a Deus por cada um desses 2 testemunhos que você trouxe, não é? Tanto aquela que doou o ouro, e quando doa o ouro para a Canção Nova, está realmente dando significado para a sua história, não é? E como é bom saber, a pessoa partiu para junto de Deus, mas você doando esse ouro aqui para o Santuário do Pai das Misericórdias, para a Canção Nova, ganha um novo sentido essa história. Então nós louvamos a Deus por essa atitude e como essa segunda irmã testemunhou para nós, não é? No momento de depressão, quantas pessoas na pandemia viveram isso, né? Essa angústia de estar isolados, mas a Canção Nova literalmente foi uma companhia para essa pessoa, não é? Para tantas pessoas, e ainda hoje continua sendo uma companheira fiel, né? Muitos lá na rádio testemunham isso para a gente diariamente. A Canção Nova é minha companhia diária, né? Eu estou ligada, ora na TV, ora pelo rádio, e é uma bênção mesmo a Canção Nova na nossa vida, e é por isso que ela não pode parar, não é verdade, família Canção Nova? Então nós louvamos a Deus por você que entende a missão da Canção Nova. A missão da Canção Nova é uma só: evangelizar 24 horas por dia, com essa meta: salvar almas para Deus. Dai-me almas e ficai com o resto. É você que nos ajuda a manter essa evangelização, essa inspiração que Deus colocou lá no coração do nosso pai fundador, saudoso Padre Jonas Abib. Dai-me almas e ficai com o resto. Desde já, muito obrigada a você que nos ajuda e que sente no coração hoje também: olha, eu quero ajudar essa obra porque ela me ajuda muito, não é? Está aí também, ó, a gente vai colocar na tela o QR Code, o Pix, para você ajudar durante o programa também. pix.doação@cançãonova.com.
Quero fazer uso da palavra para parabenizar o padre Edmilson Lopes, que hoje faz aniversário, o querido padre Edmilson. Parabéns, padre, parabéns, irmão, que Deus o abençoe muito. E quero aproveitar também para mais uma vez convidar o pessoal do Paraná, do sul de São Paulo e região, para o PHN, que vai acontecer lá em Londrina, no norte do Paraná, de 17 a 19 de julho. Preciso fazer inscrição, então entra aí, acessa a internet, PHN Londrina, realizado pela comunidade, né, pelo grupo Evangelizar Sempre, que faz um trabalho lindo lá em Londrina, o Leonardo, todos que estão à frente. Então, Leonardo Barbosa, então se inscreva para você participar, estaremos presentes, eu, Peter, e muita gente boa, o padre Ailton também, da Fraternidade São João Paulo II, tá? Então se programa para a gente estar junto lá no Paraná, não nesse final de semana, no próximo PHN Londrina. Isso, e vamos agora para a frase do dia, já para abrir o coração para a palavra de Deus. Padre Jonas sempre fala conosco, não é? O cristão pode perder tudo, menos a esperança. O cristão pode perder tudo, menos a esperança, não é? Nós estamos aí nesse clima, muita gente decepcionada, né, com o time de futebol, mas como a gente disse no início do programa, nós vamos nos decepcionar com pessoas, com situações, mas Deus jamais nos decepciona. Se nós entregamos a Ele a nossa vida, se nós confiamos nele, as nossas causas são dele. E Ele cuida de nós. Então confia, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando de você. E Ele vai falar ao nosso coração. Então já se abra com essa canção. Deixa Deus tocar profundamente você nesta manhã. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós consagramos a Ti, Santíssima Virgem, esse programa de hoje, cada pessoa que reza conosco, Mãe. Consagramos a Ti os nossos corações, consagramos a Ti essa semana de PHN aqui na Canção Nova, cada jovem que virá para cá, cada pessoa que a Senhora mesmo trará para esse solo eucarístico, Mãe. Que de fato todos aqui tenham um encontro pessoal com Jesus, sejam batizados no Espírito Santo. Que aqui seja um palco de milagres e que aqueles também que acompanharem em casa sejam libertos, curados pelo Teu Filho, pela Tua materna e poderosa intercessão. Esmaga, Mãe, a cabeça da serpente nas nossas histórias, nas nossas famílias. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 7, 13 e 14. É uma palavra não muito popular, viu, nos tempos de hoje. Nós estamos vivendo, como dizia o saudoso Papa Bento XVI, a cultura que idolatra o conforto e o prazer, né? Acima de tudo, as facilidades que fazem tão bem para a gente, mas que podem, infelizmente, criar uma mentalidade, né, de vício mesmo no conforto, de vício mesmo no prazer, no momentâneo, no imediato.
no que não precisa de processo, no que não precisa de espera, no que não precisa de renúncia, né? Então essa palavra é muito salutar. Gente, o mundo pode mudar, podem surgir inteligências artificiais, pode mudar o contexto, mas a palavra de Deus é sempre a mesma. Mateus 7, 13 e 14. Presta atenção. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Entrai pela porta estreita. Essa imagem é muito forte. E se você for fazer um estudo, sobretudo no Evangelho de João, Jesus vai dar a resposta fácil para entender esse contexto. Quem é a porta? Jesus disse no Evangelho de João: eu sou a porta. Então, entrar pela porta estreita nada mais é, amado ou amada, do que entrar pelo próprio Jesus, do que permitir que morra na nossa vida o que não deixa Cristo viver em nós. Entrar pela porta estreita é matar na nossa vida o que não deixa Cristo viver em nós. É asfixiar na nossa alma aquilo que rouba o oxigênio da santidade, aquilo que nos faz agradáveis a Deus. Então veja bem, nós vivemos na cultura da facilidade e do conforto. Hoje tudo é muito fácil. E eu lembro quando, por exemplo, eu comecei a minha caminhada na igreja, nos grupos de oração, era tudo tão simples. Por exemplo, não tinha ar-condicionado em todas as igrejas. Não estou falando que isso é ruim, não, tá? É bom, mas não tinha ar-condicionado na minha igreja lá no Paraná, né? Uma arquidiocese muito bonita e tem muitos recursos a minha arquidiocese lá no Paraná. Mas não tinha muita... Os bancos eram de madeira, às vezes aqueles de plástico, bem ruim no grupo de oração lá na paróquia. Não tinha ar-condicionado, o som era bem simples. Só que, graças a Deus, houve o progresso, sim. Só que vai mudando também o nosso paladar para as coisas. Estou usando paladar como uma metáfora, né? A gente já quer um som melhor. Eu não estou falando que seja ruim, tá? Estou só explicando para a gente entender o contexto que a gente vive. A gente quer uma cadeira melhor, a gente quer ar-condicionado, a gente quer aquele banheiro maravilhoso, e as facilidades vão vindo. Só que o problema é quando isso forma uma mentalidade que faz a gente, consciente ou inconscientemente, buscar em tudo o atalho, não o caminho. O fácil, não o processo, né? Porque, veja bem, uma mentalidade da porta larga, ela te faz buscar resultados sem disciplina. Não existe. O Padre Jonas nos ensinava, a disciplina, sem disciplina não há santidade, né? Esse vício na porta larga nos faz buscar, por exemplo, santidade sem renúncia. Não existe, gente. Santidade é um processo que vai exigir muitos nãos. Sobretudo nãos a você mesmo, não é nãos aos outros, né? Renúncia. Você tem que, para ser santo, renunciar muitas vezes o seu ego. Por que Jesus diz que a porta é estreita? Porque não é que a porta não caiba você, é que na porta não cabe a mochila do seu ego, a mochila do orgulho, a mochila da vaidade, da prepotência, da impureza, da depravação. É uma porta que só cabe você. A porta é Cristo. Então, se você tem uma mochila, imagina uma pessoa, pensa nessa imagem, querendo passar por uma porta estreita, com uma mochila do tamanho do mundo nas costas, não vai passar, ou ela tira a mochila ou ela não entra. Então, na vida espiritual, nós vamos ser santos se nós renunciarmos o nosso ego. Não é que a porta é pequena, é que o ego é muito grande. A vaidade é muito grande, o amor próprio desordenado é muito grande. Nós idolatramos a nossa vontade. Nós julgamos que nós somos o centro do universo, o centro gravitacional. Tudo gravita ao nosso redor. Não, o centro é Cristo. Então, para deixar Cristo viver em mim, eu preciso morrer. Eu preciso matar o meu orgulho, o meu ego, a minha vaidade, o meu desejo de estar sempre certo, o meu desejo de ter prazer a todo custo, a minha depravação, meus hábitos de mentir, de querer usar jeitinhos para estar sempre por cima, usando os outros como escada para eu crescer. Não cabe a mochila dos pecados de estimação nessa porta. Ou você deixa ou você não entra. Então, às vezes a gente pode querer santidade sem renúncia. Não existe.
Resultado sem disciplina não existe. Hoje até para emagrecer o povo tem remédio, né? Eu rezo para que seja uma bênção, mas vamos ver como é que vai ser isso ao longo dos anos, né? Porque, gente, tudo que contradiz muito a lógica natural é complicado, né? Cobra um preço. Porque emagrecer não é só perder o peso, é um processo psíquico. É o controlar um vício, porque muitas vezes atrás do comer demais há um processo de ansiedade ali, né? Há uma descarga de ansiedade. Há um instinto, um impulso não controlado. Então não é só perder o peso, é treinar a mente. É disciplinar o pensamento, o impulso. Então, às vezes, nós queremos santidade sem renúncia. Nós queremos céu sem cruz. Não existe céu sem cruz. Por isso eu já digo, reconcilie-se hoje, amado, amada, com a sua cruz. Eu sei, ela dói. Eu sei, é difícil conviver com essa pessoa cabeça dura. Eu sei, é difícil carregar o fardo dessa doença. Lidar com a solidão depois da morte da sua esposa, do seu esposo, mas carregue a sua cruz, porque não existe céu sem cruz. Gente, não existe maturidade sem sofrimento. Isso é uma coisa, eu vou dizer para ti, maturidade, ela vem através do sofrimento. A ciência, o conhecimento vem através dos livros, mas existe um tipo de sabedoria, de maturidade que só vem através do sofrimento, mas um sofrimento é enfrentado com Cristo, transformado em amor, como Cristo fez na cruz. Ele não transformou o sofrimento dele em amargura, em angústia, em reclamação, em depressão. Ele transformou em amor, um amor redentor, né? Não existe maturidade sem sofrimento. Não é que a gente vai buscar a porta estreita, não é que a gente vai buscar o sofrimento, não. Os sofrimentos que Deus permite, o sofrimento do negar a si mesmo, né? Existe um sofrimento no processo de se santificar, porque você tem que se diferenciar do mundo, você tem que não fazer o que todo mundo faz e você tem que dizer não a você mesmo, porque vou ser sincero, hoje nós acreditamos que nós somos deuses. Esse é o primeiro pecado da humanidade. A serpente disse a Adão e Eva: vocês comam uma maçã, que vocês serão como deuses. Ou seja, vocês não vão precisar mais esperar Deus, vocês não vão precisar esperar mais o tempo de Deus, a vontade de Deus, o processo com Deus. Vocês vão ser deuses, vocês vão resolver tudo por vocês mesmos. E nós achamos que nós não podemos sofrer, que tudo que é sofrimento nós temos que evitar, que nós somos de vidro. Não, existem cruzes que Deus vai permitir para a nossa santificação. Problemas, enfermidades, não é que Deus é mau. Deus, Ele quer a nossa salvação eterna. Ele não quer só te dar um prazer momentâneo e depois que a sua alma queime no fogo do inferno para sempre, não. Ele quer a obra completa. Sim, nos dá alegria aqui nesse mundo com Ele, a presença dEle é motivo de alegria. Nós teremos alegria sim com o Senhor, mas sobretudo Ele quer te salvar, me salvar, nos salvar, né? Então a gente precisa amadurecer diante do sofrimento, né? Porque Deus nunca prometeu um atalho para a santidade. Ele prometeu um caminho. E o atalho é sempre perigoso. O atalho é instantâneo, é rápido, é sem esforço. O caminho é passo a passo, né? Então, gente, às vezes, nessa mentalidade do conforto na qual nós estamos viciados, nós muitas vezes queremos intimidade com Deus sem oração. Sem ascese, sem disciplina espiritual, não dá. A intimidade com Deus também é uma construção. Eu preciso rezar todo dia. E há também uma porta estreita na oração. O catecismo nos ensina que para rezar você tem que... O catecismo da Igreja Católica nos ensina, para rezar, se eu não me engano é 675 o número, para rezar você vive um combate contra você mesmo, contra a sua preguiça, contra as distrações, contra o celular. Há um combate na oração, mas não existe intimidade com Deus sem oração, sem ascese. O que é ascese? É esse caminho de disciplina espiritual no qual eu vou negando a mim mesmo, no qual eu vou carregando a minha cruz, no qual eu vou dizendo não ao meu desejo, inconsciente ou consciente, de ter sempre muito prazer, conforto, estar sempre no centro. Minha vontade é o critério absoluto. O que me faz feliz é o critério absoluto para as minhas escolhas. Não, está errado, não é isso. O critério absoluto é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é a primazia de Deus na nossa vida.
Mas para isso nós temos que entrar pela porta estreita. Nós temos que entrar pela porta da renúncia. O atalho é a tentação permanente. Como eu disse, lá no Éden, o diabo deu esse atalho para Adão e Eva. Sejam como deuses, sem obedecer a Deus, sem passar pelo caminho de Deus. Gente, o pecado, o inimigo, eles sempre oferecem um resultado imediato sem o processo. A santificação é um processo, não é instantânea. Deus trabalha no processo, né? Imagina, por exemplo, alguém que compra um idioma, compra um diploma, perdão, né? Comprou um diploma, apresentou lá no hospital o diploma de médico. A hora que chega para fazer a cirurgia, o cara não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele comprou o idioma, mas não recebeu a formação. Na vida espiritual, muitas pessoas querem o diploma espiritual, mas sem a formação espiritual. Sem a cruz, sem a renúncia, sem os nãos, sem a obediência, sem esperar o tempo de Deus. Nessa época que nós estamos tão ansiosos, né? Nós não queremos mais esperar o tempo de Deus. Nós queremos atalhos, mas Deus nos salva através do caminho, não do atalho. O atalho é sempre perigoso. Você vê, o diabo tentou Jesus no deserto oferecendo atalhos. Primeiro, transforma as pedras em pão, sem esperar o Deus, a providência de Deus, a vontade de Deus. Resolve por você mesmo, Jesus. Depois, pula do templo, sem confiança verdadeira, tentando a Deus. Mostra para todo mundo que você é o cara. Faz um espetáculo. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, receba todos os privilégios, reinos da terra sem cruz. Eu te dou tudo isso aqui, disse o diabo para Jesus, né, na tentação do deserto. Te dou os privilégios, te dou os reinos, te dou os tronos, sem cruz, sem humildade, sem o processo. Veja, o inimigo não estava oferecendo um mal em si, mas ele estava oferecendo um aparente bem. O diabo não falou, olha, vamos matar um monte de gente, Jesus. Vamos realizar um genocídio, vamos roubar, vamos enganar. Não, mas o diabo ofereceu um bem, mas do jeito errado. Oferecido sem obediência, sem esforço, sem processo. Então, cuidado com o bem que bate à sua porta. O bem fácil, o bem imediato. Cuidado com o atalho. Porque, às vezes, o inimigo nos tenta oferecendo algo que humanamente parece bom, mas sem estar sob a tutela da vontade de Deus. Sem a obediência, sem o processo, sem a humildade. Quantas pessoas, por exemplo, começam a participar de uma paróquia, aí quando vem a formação de Deus, quando um coordenador não compreende a pessoa, quando o padre diz não, ao invés da pessoa se permitir formar, ela vai para outra paróquia. O Padre Jonas nos ensinava na Canção Nova, tem um documento interno que se chama Deixar-se Formar por Deus, né, que ele escreveu para nós membros da Canção Nova. E o Monsenhor Jonas, o Padre Jonas nos dizia, às vezes Deus vai usar daquele coordenador que não te compreende, Deus vai usar daquela autoridade, daquele irmão que mora com você. Só que o problema é que a hora que o malho de Deus, né, a marreta que vem moldar ali o vaso, às vezes quebrar para construir um vaso novo, vem, a gente corre. Porque a gente não quer porta estreita, a gente quer ter sempre razão. A gente quer ter sempre pessoas que nos elogiam muitas vezes. Cuidado. Cuidado com os atalhos. Olha o que Santo Tomás de Aquino disse na primeira parte da Suma Teológica, questão 51, artigo 1. A virtude não se adquire instantaneamente, mas por esforços e por atos repetidos e perseverantes, ou seja, ao longo de um processo, entrando cotidianamente pela porta estreita. É um processo, cada vez que você cai e levanta, Deus está desenvolvendo a musculatura da sua alma, a musculatura espiritual. Cada vez que você reza o rosário, Deus está formando você. Cada vez que você confessa, Deus está tirando aquilo que não é dele e colocando o coração dele em você. Cada vez que você comunga, Deus está te curando, te formando, te santificando, sabe? É que nem uma escultura. Não sei se você já viu um escultor fazendo, eu já vi uma vez na Itália, um escultor fazendo uma obra. Gente, um escultor, por exemplo, que pega uma pedra para fazer uma obra, né? Ou Michelangelo, quando fez as suas grandes obras, ele não faz com uma marretadinha só. Hoje em dia tem uma marretinha bem bonitinha, né? Bem feita, não é rústica como as antigas, tem uma pontinha específica, são várias marteladas. Até o artista, o escultor, esculpir aquela obra-prima,
são muitas marteladas, umas mais fortes, outras mais brandas, né? Mas são várias marteladas para a obra-prima ficar pronta. E também é assim na nossa vida espiritual. Você vai se confessar, Deus deu uma marteladinha ali, tirou um excesso. Você enfrenta uma provação. Com fé, Deus tira outro excesso. Você comunga, Deus tira outro excesso da pedra que não é a obra-prima que Ele quer criar, né? Ele tira o excesso. Porque o escultor diz assim, você pergunta para o escultor, como que você fez essa obra linda daquela pedra bruta, né? Ele diz assim, olha, eu só tirei da pedra o que não era a obra-prima. Mas claro, ele com a intuição de artista, com a sensibilidade, ele já via naquela pedra aquela obra de arte que talvez eu e você não veríamos, né? Era uma pedra bruta, mas Deus é assim, Ele vê na minha alma, na sua alma, o santo nascendo. Mas são precisas várias marteladas, né? A marteladinha de hoje é o processo, é o não que você recebe, é a aprovação de lidar com aquela pessoa diferente, com aquele marido diferente, com aquela esposa teimosa. Só que se a gente não tem a mentalidade da porta estreita, vem o problema no casamento, eu quero separar, eu quero devolver para a mãe, achando que eu comprei um marido no Mercado Livre, né? Não dá para devolver. A gente não suporta o processo. Mas muitas vezes não, é na caminhada, na verdade, nas marteladas do dia a dia, que Deus vai esculpir o homem novo, a mulher nova em nós. E nós temos que corresponder a esse processo, sabe? E buscar ativamente, porque a graça de Deus, o processo de santificação, ele acontece por duas vias, né? Digamos assim. Uma via é a via da graça de Deus, que sempre precede a ação humana. Deus tem a iniciativa, só que a graça de Deus, ela não trabalha sozinha, ela precisa de correspondência. Ela precisa que eu e você correspondamos, né? Porque a graça não excetua, não exclui o nosso esforço humano. Por exemplo, Deus está te dando a graça de ter uma pregação como essa, um padre aí para confessar, mas você tem que querer confessar, fazer um exame de consciência, ir à paróquia, se confessar, lutar contra os pecados. Deus quer te dar graça para você vencer esse vício, mas você precisa fugir das ocasiões que te levam a esse vício, das companhias. Deus quer te dar a graça de vencer essa doença, talvez, se esse é o plano dele, mas você precisa fazer o tratamento, comer melhor, dormir melhor, talvez se exercitar. Deus quer te dar a graça de restaurar o seu casamento, mas você precisa aprender a ouvir o seu marido, deixar de ser tão mandona, deixar de ser tão mandão. Deus quer te dar a graça de educar bem esses filhos, mas você precisa ler livros, ouvir especialistas falando sobre educação de filhos, entender como funciona o cérebro de um adolescente. Não adianta só pedir a Deus, é uma via de mão dupla. Então esse esforço é a porta estreita, esse esforço para se superar, para ser mais parecido com Jesus, para ser mais manso e humilde, gente. Quantos de nós, me perdoe, vão perder o céu por causa de um temperamento irascível, por causa da ira, por causa da falta de mansidão, de humildade. Me perdoe, você pediu tanto a Deus uma família, filhos, um casamento. Hoje você só vive gritando com essas crianças. Trata o seu marido como se ele fosse um capacho, ou a sua esposa, não é? Onde a carapuça servia, a palavra está sendo aplicada. E grita, e não tem um mínimo de mansidão. Criança dá trabalho mesmo, criança faz bagunça, ela é criança. Você pediu tanto a Deus, o que você tem hoje vive essa amargura. Não, viva a mansidão, a humildade, é uma porta estreita. Porque como eu disse, a gente é orgulhoso, a gente quer ter sempre razão, e a gente sempre busca o atalho. O atalho é um perigo na vida espiritual, gente. O atalho faz você fugir dos conflitos necessários, que tem coisa que você tem que resolver, a pessoa fica protelando, terceirizando, querendo que outro resolva, né? Sabe, a gente tem coisas que você tem que fazer, tem que pedir perdão, corrigir um filho, lutar contra um pecado, confessar, enfrentar uma conversa difícil. Às vezes você está protelando essa conversa que você precisa ter com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu esposo, com seu patrão, com seu funcionário, né? Sabe? Então, é preciso não buscar atalhos. Você sabe que eu estava
tem aqui uma ilustração histórica para isso. Você sabe o que é o efeito cobra, Patrícia? Não. Nunca ouviu falar? Alguém aqui sabe o que é o efeito cobra? Não. Não tem problema, eu só estou perguntando. Vocês... pelo seu olhar, Valdênia, eu vi também que você não sabe ou não lembra. Sei. Mas o efeito cobra é muito interessante. Dizem que na época, diz a história, que na época da Índia colonial, né, a Índia foi colonizada, foi dominada pelo Império Britânico, na época das navegações, por muitos anos, né? E tinha um general britânico na Índia que recebeu uma ordem lá da coroa britânica, porque ele era governador e na Índia tinha um problema muito sério de muitas serpentes venenosas, muitas cobras venenosas. Então a coroa falou para ele: olha, resolve esse problema aí, porque está morrendo muita gente, né? Uma coroa, os ingleses são muito requintados, né? Uma terra nossa cheia de cobra, que coisa mais estranha, né? Aí o governador falou: gente, como é que eu vou matar essas cobras? O governador, general, eu sou treinado para enfrentar exército, essas cobras vão matar meus soldados. Eu não vou lidar com isso não. Aí ele falou: tem que terceirizar esse problema, alguém vai resolver para mim. Teve a brilhante ideia: nós vamos pagar um bom dinheiro para quem capturar e trazer cobras venenosas aqui para a gente matar, ou matar as cobras e trazerem mortas aqui já. Melhor ainda, você vai ganhar um bom dinheiro. A população era muito pobre, muito miserável na época. E o que o pessoal começou a fazer? Vendo que ganhava dinheiro, começaram a criar cobras venenosas em casa. Criarem cobras venenosas, mas de bando. E o governo começou a pagar. Só que depois o general começou a perceber que o povo estava criando cobra em casa. Viu aquela expressão, fulano é cobra criada, né? Criando cobra em casa. Aí o que o governador fez? Não, parou, não vou pagar mais ninguém. E o que o povo fez? Soltou as cobras. Então, quando acabou a solução que ele quis resolver, né, o problema, tinha 5 vezes mais cobra do que quando começou, né? Esse é o efeito cobra. Ou seja, quando a pessoa quer encher o balde antes de consertar o vazamento, né? Não adianta você querer encher o balde antes de consertar o vazamento. Não adianta você querer o caminho mais fácil. Eu quero que alguém resolva o meu problema. Eu quero que alguém faça. Era o general que tinha que resolver o problema. Tudo bem, talvez um ou outro dos seus oficiais fossem picados, mas o problema era dele. Todas as vezes que você terceiriza a responsabilidade que é sua, todas as vezes que você entrega para alguém resolver um problema que Deus te pediu para resolver, todas as vezes que você não assume o seu filho, a sua filha, a sua família, a sua casa, o seu casamento, a sua vocação, o seu processo de santidade, e quer que alguém resolva por você, as cobras vão aumentar, o veneno vai se voltar contra você. E a solução que você buscava de forma preguiçosa vai gerar um problema maior do que o problema que fez você buscar o atalho, né? Como o efeito cobra. O efeito cobra na vida espiritual é bem complexo, né? Não se responsabilizar, não querer enfrentar a raiz do problema, terceirizar para o outro resolver. No fim, gente, o problema fica muito pior. Todas as vezes que você busca solução rápida, fácil, sem esforço, superficial, que a curto prazo parece vantajosa, ao longo prazo vai multiplicar o veneno, né? Então, o que você precisa enfrentar hoje? Que você está protelando? Que mudança você precisa fazer? Com quem você precisa conversar? Que pecado você precisa combater e reconhecer que está aí? Porque às vezes também, sabe, a gente vai negando as coisas. Não, existe um problema no seu casamento. Essa traição que você cometeu, que você está cometendo, você tem que enfrentar, você tem que sair disso. Você tem que resolver. A gente ama terceirizar nossa responsabilidade. E, para mim, a síntese mais profunda de uma pessoa imatura é a pessoa que não faz o que tem que fazer e arranja um culpado para justificar sua própria incompetência espiritual ou humana, enfim. Então, nada de atalho. Entre pela porta. Santo Agostinho escreveu no Sermão 96: Deus promete descanso, mas pelo caminho do trabalho. Deus promete a vida, mas pelo caminho da morte para si mesmo. Deus não abençoa preguiçoso, eu já falei isso aqui. Então existe um trabalho que você precisa fazer, existe uma morte para si que você precisa viver. E a santidade, gente, ela é um trabalho artesanal. Sabe? Você tem que lutar contra os maus hábitos. Você tem que, nessa semana de PHN, eu digo, na imitação de Cristo tem um texto que mexe muito comigo, que diz assim: se você por 3 meses mirar um defeito dominante seu,
um defeito de temperamento, um defeito de caráter, um vício, e por 3 meses você se focar em combater aquele defeito, né? E conseguir ali, pouco a pouco, diminuir a força daquele defeito sobre você, a sua alma vai fazer muito progresso espiritual, né? Que às vezes a gente atira para todo lado, né? E não consegue dar passos. Então, você tem o hábito de mentir? Você tem o hábito de fofocar? Me perdoe, tem muita gente, às vezes até em vida religiosa, consagrada em comunidades religiosas, em comunidades de vida, que tratam a fofoca como algo normal e aceitável. Não é, é pecado. Olha, quando o assunto das mesas é a vida dos outros, a comunidade está doente, né? A vida de quem não está lá diminuir os outros. Então, mirar esse pecado e combatê-lo. E trabalhar entrando pela porta estreita. Como eu disse, uma mochila grande não passa por uma porta pequena. Outra coisa, a santidade, gente, é construída pelas pequenas portas estreitas. Às vezes a gente espera que a gente vai viver grandes heroísmos, né? Mas a porta estreita, ela acontece nas pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, levantar cedo para rezar. Olha, hoje foi difícil levantar para mim. Segunda-feira não é mole, né? Não. Eu tinha que rezar, eu gosto de acordar já rezando, e sou bem sério com a minha vida espiritual de oração. Mas, nossa, eu olhava para a cruz, Jesus falava, vem. Eu olhava para a cama falava, fica, né? Está mais friozinho aqui na nossa região, no Vale do Paraíba. Então, esse friozinho é convidativo para a gente dormir, né? Mas levantar cedo para rezar é um entrar na porta estreita, é uma cruz que você carrega, é uma luta que você vai empreendendo. Porque, gente, é ilusão achar que vamos vencer grandes lutas se não lutarmos as pequenas, se não vencermos as pequenas. Então, acordar cedo para rezar, controlar a língua, perdoar pequenos perdões, grandes perdões, sorrir, dar o melhor para o outro, mesmo cansado, cumprir o dever, são milhares de pequenas cruzes, fazer bem feito o que eu preciso fazer hoje. Se eu vou estar aqui com a Valdênia, cuidando das redes sociais, e ela faz isso com maestria, dar o meu melhor. Se eu estou hoje fazendo comida, dar o meu melhor. Se eu estou hoje cuidando dessa criança, trabalhando como motorista, como açougueiro, como juiz, como deputado, como empresário, dar o meu melhor, sabe? E aprender a dizer não, como eu já falei no início e repito. Não ao orgulho, à preguiça, à fofoca, ao ressentimento. Cada não ao pecado, PHN, é um sim para Deus, é um sim para o céu. E cada sim ao pecado é um não para o céu, é um não para Deus, né? Então, é preciso entender que Deus nos chama a fazer a nossa parte no processo de santificar-nos, no processo de crescimento espiritual, e que não dá para eliminar sempre a dificuldade. Porque quem elimina sempre a dificuldade do próprio caminho, permanece infantil espiritualmente. Me perdoe, tem pessoas que vivem anos na igreja, 40 anos, adulto, pelo tempo de igreja, mas infantil na fé. Porque não tem musculatura espiritual. Porque vem a dificuldade e corta. Porque o padre diz não, o padre se torna um demônio e vai para outra paróquia e fala mal dele para todo mundo. Não, permanece, suporta o processo, né? E uma última coisa que eu quero dizer, que isso aqui é uma grande tentação, quando a gente está vivendo uma cruz. Quando nós estamos vivendo uma cruz, uma decepção, a gente acha que nós estamos ficando para trás, que Deus nos esqueceu, que as pessoas estão indo para frente e nós não estamos caminhando. Mas olha só, a cruz não atrasa os planos de Deus, gente. Pelo contrário, ela faz eles acontecerem. José foi vendido pelos seus irmãos, mas o plano de Deus aconteceu. Davi foi perseguido por Saul, mas o plano de Deus aconteceu. Moisés ficou 40 anos no deserto, mas o plano de Deus aconteceu. Paulo sofreu, Pedro chorou, Jesus morreu na cruz, mas o plano de Deus aconteceu. Todos eles passaram pela porta estreita. Então, quando você está na cruz, não ache que eu fiquei para trás, não vai acontecer, eu fui humilhado. Não. A humilhação, a porta estreita, ela não impede a obra de Deus de acontecer, ela viabiliza, né? Ela faz você estar no tempo certo, na hora certa. Se você está na vontade de Deus, no centro do coração de Deus, fique tranquilo, Deus vai fazer, Ele já está fazendo, né? E quem foge do sacrifício hoje,
vai encontrar o sofrimento amanhã. E quem aceita a cruz hoje, encontrará a vida amanhã. Eu sinto que o Senhor está hoje, nessa manhã, consolando muitas pessoas, né? Eu sinto que o Espírito Santo já está visitando pessoas que estavam, a palavra que me vem é essa, esmagadas, sobrecarregadas pelo sofrimento, mas não só pelo sofrimento, mas pela maneira como estavam lidando com o sofrimento. Pessoas que estavam se sentindo excluídas, ansiosas, agitadas, que estavam perdendo tempo, ficando para trás. Como é que eu estou nessa doença? Todo mundo crescendo, todo mundo viajando, todo mundo fazendo. Não. Deus hoje está te trazendo paz. Deus hoje está te trazendo conforto. Deus hoje está centrando você na vontade dEle, dizendo, fique em paz, está tudo nas minhas mãos. Você não está perdendo nada, você não está atrasado para nada. Você não está atrasada para nada. Eu sinto que o Espírito Santo está retirando muitos fardos. A imagem que me vinha era até essa. De muitos ombros, de muitas costas, de muitos corações nessa manhã. O Espírito Santo está trazendo direção a pessoas que estavam querendo desistir do matrimônio. A mulheres vivendo a depressão pós-parto, como o testemunho que nós ouvimos aqui hoje. O Senhor está trazendo direção. O Senhor está trazendo direção a sacerdotes que estão vivendo lutas, que estão vivendo batalhas contra si mesmos, contra pecados. O Senhor está trazendo direção a pessoas dedicadas a Deus, missionários, consagrados. O Senhor também está libertando muitas mentes pelo poder do Espírito Santo e trazendo essa aceitação da cruz e da vontade de Deus a muitos corações. Te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto. Te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto. Já não quero mais fazer minha vontade, pois sei que nessa vida, perdendo é que eu ganho. Escolho abandonar todos os meus conceitos, pois sei que só em Ti vida nova eu terei. Então sopra sobre a minha vida Teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida Teu sopro de vida, Espírito de Deus. Que Ele sopre sobre a sua vida esperança, força, fé, para que você tome a decisão certa de seguir pelo caminho estreito, que não é fácil mesmo. Mas Jesus não prometeu para nós facilidades. Ele não prometeu um mar de rosas. Ele convidou que quem o seguisse deveria tomar a sua cruz. E nós sabemos que nós não precisamos procurar a cruz.
elas vêm na nossa vida. Por isso peça, vem Espírito Santo sobre mim. Me dá a graça de permanecer fiel, de caminhar pelo caminho estreito, Senhor, de passar pela porta estreita. Eu sei que eu vou encontrar, Senhor, cruzes, sofrimentos, mas me dá a graça de perseverar nesta manhã, Espírito Santo, nesta caminhada. Me dá a graça de vencer as tentações do caminho largo, dos caminhos que o mundo me oferece, Senhor. Me dá a graça, Espírito Santo, hoje de dizer não para aquilo que eu preciso dizer não, Senhor, e caminhar pela Tua vontade, Senhor, na minha vida, Senhor, que muitas vezes não vai ser fácil, não vai ser saboroso ao meu paladar humano, mas eu quero caminhar na fidelidade, Senhor. Sacerdotes que estão passando por grandes provações, sim, até mesmo tentações, seduções, mas hoje Deus está lhe dando a graça, ao Senhor que é sacerdote, de perseverar na vontade dEle, de não caminhar por essas facilidades e seduções que o mundo está lhe oferecendo e que ninguém perceberia. Sacerdote, permanece fiel, porque muitas almas lhe são confiadas, mas também homens casados, mulheres casadas. Vai pedindo essa graça hoje, eu quero permanecer fiel. Você que é jovem, está agora acompanhando, sorrindo para a vida. Muitos amigos do mundo têm convidado você para as facilidades, para as seduções. A própria rede social tem convidado você para escolhas erradas, caminhos que são gostosos, fáceis de caminhar, mas Deus lhe diz hoje, não é por aí, meu querido, não é por aí, meu filho e minha filha, mas é pelo caminho estreito. Vai pedindo mesmo, vem Espírito Santo me fortalecer nesta manhã. Nosso Senhor, Ele está retirando dos nossos corações uma profunda resistência. Pessoas que se sentiam atraídas às coisas do mundo, às coisas erradas. E você resistia em permanecer nesta vida. Você olhava ao redor e não via consequências tão prejudiciais, tão maléficas. Mas o agir do Espírito Santo de Deus hoje, a partir da proclamação da palavra, ele ilumina a nossa mente. E a resistência à vontade de Deus, a resistência à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela cai por terra agora. E o sentimento que me vem é que muitos, nós estamos sendo convencidos da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos convence a uma vida de prudência, a uma vida de honestidade, a uma vida de perdão. O Espírito Santo está convencendo muitas pessoas a deixar as mochilas, como o padre trouxe na analogia no início da pregação. Existem coisas que nós precisamos abandonar, deixar para trás. Nosso Senhor toca num homem que está se decidindo a deixar o vício do cigarro. Você fumava muito e nosso Senhor alcança o seu coração agora e convence você de uma determinada decisão. Nosso Senhor também toca em muitas pessoas que estavam numa sexualidade muito desregrada, pornografias, conversas, até mesmo atos sexuais, mas nosso Senhor agora convence o seu coração do quanto isso é mal, isso é pecado, isso está te afastando da graça de Deus. Pessoas também que estão sendo convencidas a uma vida de oração. Você entendeu que você precisa rezar mais, estar mais na presença de Deus e de que é possível acordar mais cedo, se organizar ao longo do dia para que você busque esta intimidade. E tudo isso é ação, é o agir do Espírito Santo em nosso meio. Obrigada, Senhor. Obrigada por este sopro de vida que nos convence sem nos agredir, mas na Tua paz, na Tua mansidão, Tu nos convence a viver a Tua vontade. O Senhor molda a nossa mente, os nossos pensamentos. Obrigada, meu Deus, muitíssimo obrigada.
e vai percebendo o que você precisa combater, meu irmão, minha irmã, na sua vida hoje, como o Padre nos convidou. O que eu preciso combater? O que tem me levado para esse caminho largo, para as facilidades? Sim, Deus nos chama a uma vida de renúncias. Eu peço para a Vitória cantar novamente essa canção e vá pedindo mesmo a graça de nascer de novo, nascer do alto, ser essa nova pessoa, porque sozinho você vai dizendo, eu não tenho forças para viver assim, para escolher essa porta estreita, esse caminho estreito, mas não é pela nossa força mesmo. Sozinhos nós não conseguimos, é pela graça de Deus. E Deus nos enviou esse companheiro fiel, que é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos cantar e pedir para Ele, nos dê essa graça de caminhar pelo caminho estreito. Te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto. Te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto. Já não quero mais fazer minha vontade, pois sei que nessa vida perdendo é que eu ganho. Escolho abandonar todos os meus conceitos, pois sei que só em ti vida nova eu terei. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Oh, 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 oh. Não é pela carne, é pelo Espírito Santo de Deus que nós vamos perseverar nesse caminho estreito e que tem muitas graças para nós. Por isso, por essa palavra proclamada, por tudo que Deus já falou ao seu coração, ao meu coração nessa manhã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós temos esses momentos tão especiais que são os testemunhos que nós recebemos, porque o nosso Deus é vivo, Ele continua agindo no nosso meio, né, Val? É verdade. Gosto muito de dizer, porque eu acredito piamente nisso. Deus segue agindo em nosso meio. Obrigada a você, sócio, que faz com que a ação de Deus chegue mais longe e mais rápido. Já parou para pensar que a sua fidelidade fez com que a palavra de Deus hoje, essas algumas curas, graças proclamadas, e as inúmeras, infinitas, que nós nem sabemos, mas que do coração de Deus já alcançou milhares, milhares e milhares de pessoas neste momento, graças à sua fidelidade. Então Deus lhe pague e deixe-lhe dizer, Deus não se deixa vencer em generosidade. Então se você está nos ajudando, tenha certeza, Deus também te recompensa com a sua providência, com seu amor e com as suas graças, tá? Então, dê uma olhada ao redor, nosso Senhor está agindo aí na sua vida. E aqui, gente, a Mônica, ela diz, bom dia, bancada, começo a semana ouvindo vocês e é muito bom. Meu sonho é ir na Canção Nova, sou de Campos dos Goitacazes e ela já enviou o comprovante de Pix, porque ela já está ajudando o projeto da M-Almas e entendeu que neste mês nós vamos trabalhar com afinco todos os dias
em prol do projeto Dai-me Almas. Então, quem pode no dia de hoje, pix.doação@cançãonova.com. Quem tem o boleto em casa, casa lotérica, agência bancária, se organize também. Quem vem para o PHN, quer trazer a contribuição aqui, ótimo, muito bem-vindo. Mas quem pode, já antecipe a sua contribuição para que o 100% aconteça. E aí, tantas outras pessoas enviando a sua ajuda. O Gilson, ele diz assim, bom dia, já escolhi quem vai ganhar na Copa. Na verdade, o meu time é o time de Jesus, porque ele nunca perde. Está certíssimo. É com Jesus que nós precisamos nos associar sempre. Obrigada, viu, meu querido? Deus lhe pague. E trago aqui testemunho da graça de Deus, de nosso Senhor agindo no meio de nós. Ela diz assim, bom dia a todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Há pouco mais de um ano, eu perdi uma gestação que estava bem no início. E já estava no início também de um episódio depressivo. Então, eram as duas realidades. Ela estava com depressão e, nesse período, também teve uma perda gestacional. Tudo piorou depois da perda. Em outubro, Deus me deu mais uma vida e uma última forma de resgate da tristeza profunda que eu vivia. Mas a gestação não foi fácil psicologicamente para mim. Mesmo ela sendo muito desejada, mas no início do ano eu conheci o programa Sorrindo para a Vida. E a cada dia as reflexões foram me aproximando de Deus e me aproximando do amor de Deus, da graça que eu carregava dentro de mim. Vocês me ajudaram a começar o meu dia literalmente sorrindo para a vida, sendo cristã e sendo uma cristã um pouco melhor. Agora, já fazem 20 dias que eu assisto o programa assim. Aí eu vou mostrar, tá, Celso? Aguenta aí que eu já vou mostrar aqui essa foto. Ela diz, assim, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, com tudo que eu pedi para Deus nos meus braços. E hoje o Padre me lembrou que não importa a dificuldade que a minha bebezinha possa apresentar. Eu quis e não devo mais reclamar. Obrigada, Canção Nova, todos os dias por nos ajudar. Ainda hoje farei o meu Pix, a minha doação. E aí, como ela disse, tem 20 dias que ela está acompanhando assim, gente. Porque começou difícil, teve uma perda gestacional, mas já está com um milagre nos braços e já está sorrindo para a vida também. Olha só que coisa boa. Não disse que nós somos família? A gente vê as famílias crescendo, os matrimônios acontecendo, os bebês nascendo. E aí eu digo assim, ó, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deus lhe pague, família. E é verdade, né? Ela quis dizer que bebê novinho é exigente mesmo, né? Não tem muitas vezes nem noite, é bem dormida, muitas renúncias, mas vale a pena, né? Você já entendeu o que o padre falou no início, vale a pena mesmo, né? Quem tem filho sabe as exigências todas, mas obrigada, querida, pelo seu testemunho. Olha, alguém que superou, não é? A depressão, a perda de um bebê, e tantas situações que a Canção Nova entra e ajuda essas pessoas a viverem e permanecerem na vontade de Deus. Nós, Canção Nova, temos essa consciência. A Canção Nova ajuda muitas pessoas a perseverar. E isso é tão precioso. E é você, sócio evangelizador, que permite que essas pessoas perseverem. Não é lindo isso? Saber que você tem méritos de evangelizador. Padre Jonas gostava de lembrar isso, não é? Você tem méritos de evangelizador. Você não está aqui no microfone, mas você tem os mesmos méritos de quem está no microfone pregando, cantando, levando o anúncio da palavra de Deus, quando você ajuda uma obra como essa, que é a Canção Nova. E nós subimos, né, da última porcentagem para agora, 2%, estamos com 10% no projeto Dai-me Almas, graças a Deus. Faltam 90%, família. Temos 20 dias aí para ajudar a Canção Nova. O percentual diário é de 4,5%. A Canção Nova precisa de você. Então, olha, 90%. Temos muito ainda, né, que alcançar, mas cada dia sendo fiel, e a gente já lembrou lá no início do mês, hoje, dia 6, é isso? Dia 6 de julho nós recordamos para você, olha, não deixa lá para o final não,
Ajude a Canção Nova agora. Faça o seu algo a mais agora. Você que ama a Canção Nova. Você que não consegue viver sem ouvir a palavra de Deus aqui, sem a nossa programação. Você sabe o quanto que é importante a Canção Nova, não é? Na sua vida, na nossa vida. Então nós dizemos a você, ajude a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova precisa da sua ajuda, da sua contribuição, família Canção Nova. E eu quero deixar uma dica para você, que é lá no CN Plus também, a gente está falando sobre PHN, sobre jovens. Nós temos um filme maravilhoso que foi lançado ano passado pela dramaturgia da Canção Nova, que é de um jovem italiano, que nós poderíamos dizer que era o playboy lá da época, né? Um grande dançarino, muito inteligente, rico, bonito, né? Que muitas donzelas, né, queriam se casar com ele, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus, que é São Gabriel da Virgem Dolorosa. Vai lá no CN Plus, se você não baixou ainda, baixa, que é de graça, CN Plus. Lá você também assiste os filmes da Canção Nova, é só você digitar lá, São Gabriel da Virgem Dolorosa, assista esse filme, compartilhe com muitos jovens aí que precisam conhecer essa história também, tá bom? Porque a nossa dramaturgia também é para salvar almas, para Deus. Combinado, família Canção Nova? E divulgue também o CN Plus aí, essa experiência que transforma vidas, tá bom? Val, querida, foi muito bom estar com você. Deus abençoe, família Canção Nova. Quero mandar um abraço para Marley. Ela disse assim, Val, você está esquecendo de falar do Pix automático. Obrigada por me lembrar. Legal. É verdade. Então, você tem essa modalidade para ajudar a Canção Nova. O Pix automático você deixa registrado na sua conta a data e o valor com o qual você quer colaborar de forma automática com a Canção Nova. E assim a gente não corre risco de baixar o percentual ou de você se esquecer de ajudar a Canção Nova devido a tantas atividades. Então, ligue para nós no 12 3186 2600. Dessa forma, você consegue também ajudar desta forma. Pix automático. Obrigada, Marley. Beijo, família. Se Deus quiser, amanhã a gente se encontra em mais um Sorrindo para a Vida. E lembrando que a Patrícia disse, família Canção Nova, vamos ajudar rumo ao 100%, gente. É hora da gente, a Patrícia, a falta em dito, né? Ajudar com Pix, chamar mais pessoas para contribuir, fazer o nosso algo a mais. Precisamos, de fato, continuar evangelizando e estendemos a mão, contamos com a sua generosidade, tá? Desde já que Deus lhe pague. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vitória, foi muito bom ter você aqui. A Vitória não é linda, gente? A Vitória é linda. Ela é Além de ser Vitória Régia. É Vitória Régia. Linda, nossa irmã. É verdade. Até amanhã, sábado, se Deus quiser, Padre. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, cantando. Então sopra sobre a minha